Fala aí, galera, beleza? Vamos para a nossa aula de frações, ou seja, números racionais. Galera, essa nossa aula vai ser focada em concurso público, do que você precisa para ser aprovado. Vamos lá. Primeira coisa, o que é fração? Guarda uma coisa na cabeça de vocês. Fração é uma parte de alguma coisa. Então, a fração ela precisa ter um todo, ela precisa ter o total, beleza? O formato de uma fração, por exemplo, é assim, ó. Um número em cima e o outro embaixo. Onde o de cima é o numerador. Beleza? O de cima é o numerador e o de baixo é o denominador. É importante que você saiba disso. Eu também costumo dizer que na fração a gente pode dizer também que o número de cima é a parte e o de baixo é o todo. Tá? O que isso quer dizer? A parte de cima é a parte que eu quero, o de baixo é a total de partes que eu tenho, beleza? Então eu gosto de trabalhar com, por exemplo, a representação de um chocolatezinho. Imagine, se eu quero um terço, eu vou pegar um pedaço de 3. Então esse quadradinho aqui, ele representa um terço, beleza? Ah, Renan, e qual fração representa o que sobrou? São esses dois aqui, que são 2 terços, ou seja, 2 pedaços de 3. Então, galera, guarda uma coisa na cabeça de vocês. A fração ela é uma parte de alguma coisa. Para ela existir, precisa ter um todo, precisa ter um total. Beleza? Show de bola. E aí eu vou falar com vocês as operações envolvendo frações. Galera, nós já vimos que existem 4 operações matemáticas, né? Adição, subtração, multiplicação e divisão. Isso serve tanto para os números naturais, inteiros, também como os números racionais. Eles também possuem essas operações. Soma com frações, subtração, multiplicação e divisão. Só que você precisa saber o quê? As regras de cada operação. Beleza? As operações, a primeira operação que eu vou trabalhar com vocês é a adição e a subtração. A adição e a subtração. Só que a adição e a subtração eu vou dividir em 2 grupos as operações. A primeira aqui, ó, quando os denominadores eles forem iguais. Quando os denominadores forem iguais, tá certo? A regrinha é o seguinte, quando os denominadores iguais, eu tiver soma ou subtração de frações, vocês copiam o denominador e resolve os numeradores. Se liga aqui, ó, vamos lá, ó. Digamos que eu tenho aqui, ó, 2 quintos mais 1 quinto. Observe, eu tenho soma de frações com denominadores iguais. Como é que eu resolvo, Renan? Simples, eu copio o denominador e resolvo os numeradores. 2 mais 1, 3 quintos. Beleza? Vamos lá, vamos botar aqui, ó. Continuando aqui. Se eu tivesse, por exemplo, subtração, ó. Eu tenho 7 quartos menos 2 quartos. O que eu tenho aqui? Subtração de frações. Só que com denominadores iguais. O que eu faço? Que eu já ensinei a vocês. Eu copio o denominador e resolvo o numerador. 7 menos 2, 5. 5 sobre 4. Galera, essa é a regra de soma ou subtração quando eu tenho denominadores iguais. Beleza? E aí a segunda é quando os denominadores são diferentes. Denominadores diferentes. Denominadores diferentes. Se liga aqui, olha o que vocês vão fazer. Digamos que eu tenha 2 terços mais 1 quinto. Galera, anota isso aí, ó. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou multiplicar os de baixo. 3 vezes 5, 15. Agora eu cruzo. 2 vezes 5, 10. Copiei o sinal do meio. 3 vezes 1, 3. Agora é só resolver. 10 mais 3, 13 sobre 15. Galera, apenas isso. Vamos lá, mais um exemplo aqui, ó. 3 quintos menos 1
sobre 2. A mesma coisa, eu tenho o quê? Subtração de frações com denominadores diferentes. Primeira coisa que eu faço é o quê? É multiplicar os de baixo. 2 vezes 5, 10. Agora eu faço o quê? Cruzo. 3 vezes 2, 6, menos 5 vezes 1, 5. Agora é só resolver. 6 menos 5, 1 sobre 10. E acabou. Beleza? Então é importante que vocês saibam quando usar cada operação. Então, recapitulando aqui, adição e subtração são dois grupos de regras. Quando os denominadores são iguais, eu copio o denominador e resolvo os numeradores, tá? Tanto para adição quanto para subtração. E quando os denominadores são diferentes, eu faço o quê? Multiplico os de baixo e depois cruzo, e depois só resolver. Fechou? Agora vamos para a multiplicação. Galera, vamos agora para a multiplicação envolvendo frações. Se liga aqui, ó. Digamos que eu tenha 2/3 vezes 1/5. Então, eu tenho multiplicação de duas frações. Qual que é a regra? Guarda no coração de vocês. Cima, acima, baixo, embaixo. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 5, 15. Apenas isso. Por exemplo, aqui, se eu tivesse 4 vezes 2/3. Ah, Renan, mas o 4 não é uma fração. É sim. Todo número que não tiver visivelmente um denominador, ele tem o número 1 aqui de baixo. E a regra se mantém. Então, se eu tenho multiplicação de frações, qual que é a regrinha? Cima, acima, baixo, baixo. 4 vezes 2, 8. 3 vezes 1, 3. Galera, essa é a regra da multiplicação. Beleza? Agora, vamos falar da divisão. Por exemplo, 2/5 dividido por 1/3. Então, eu tenho divisão de frações. A regra é a seguinte. Eu copio a primeira fração, 2/5, e multiplico pelo inverso da segunda. A segunda é 1/3, ela vai ficar 3 sobre 1. E aí virou multiplicação. Aí eu uso a regrinha da multiplicação. Cima, acima, baixo, embaixo. 2 vezes 3, 6. 5 vezes 1, 5. Galera, só toma cuidado com uma coisa. A divisão de frações, ela pode vir em dois formatos. Ela pode vir desse jeito, mas ela poderia vir desse jeito aqui também, ó. Olha que beleza. É uma divisão de frações. É como se fosse assim. Eu tenho uma fração onde o numerador dela é uma fração e o denominador dela também é uma fração. Mas é uma divisão, tá? Porque a fração, ela é uma divisão. Beleza? E o que eu faço aqui? A mesma coisa. Copio a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Virou multiplicação, vai ficar acima, acima, baixo, embaixo. 5 vezes 1, 5. 3 vezes 1, 3. Beleza? Tá, existe a possibilidade também, por exemplo, eu tenho aqui, ó, 5 dividido por 2 quartos. Ah, Renan, mas esse 5 aqui não é uma fração. É sim, pô. Tem um número aqui, 1 aqui de baixo. A regrinha é a mesma. Copio a primeira, 5 sobre 1, e multiplico pelo inverso da segunda. Aí virou cima, acima, baixo, embaixo. 5 vezes 4, 20. 2 vezes 1, 2. Eu posso até dividir 20 por 2. Eu tenho 10. Então, galera, essas são as 4 operações envolvendo frações, beleza? Agora eu vou passar uma que é muito importante para vocês, que é a nossa simplificação. O que é simplificação? Simplificação nada mais é que eu vou pegar uma fração e vou reduzir ela o máximo possível, tá? Desde que para eu transformar essa fração numa fração irredutível, beleza? Por exemplo, aqui, ó, digamos que eu tenha 16 sobre 24. Eu quero simplificar essa fração. O que é simplificar? Eu vou pegar um número que divida tanto de cima quanto de baixo ao mesmo tempo. Então, eu vou começar aqui com 2. 16 por 2 vai dar 8. 24 por 2 vai dar 12. Sempre comece testando 2, beleza? Se não deu 2, já vai para o próximo, que é o 3, e por aí vai aumentando. Mas o detalhe é, tem que ser o mesmo número em cima e o mesmo número embaixo, tá?
E agora, dá para simplificar ainda? Dá. Posso continuar com o 2. 8 dividido por 2, 4. 12 dividido por 2, vai dar 6. Consigo ainda continuar simplificando? Consigo. Por 2, por 2. 4 por 2, 2. 6 por 2, 3. Aí eu vou analisar, dá para simplificar ainda? Não. Então parei aqui. Que conclusão eu chego? Que essa fração aqui é uma fração simplificada dessa. Tá? Então toda vez que vocês estão resolvendo questões de concursos e a resposta é uma fração, verifique se dá para simplificar, porque as alternativas vão estar simplificadas. Por exemplo, se vocês estivessem fazendo uma questão e no resultado deu 16 sobre 24, nas alternativas não vai estar 16 sobre 24, vai estar 2/3. Por isso a importância de saber simplificar. Beleza? Agora eu vou passar uns casos especiais envolvendo frações. Vamos lá. Galera, olha só. Quando eu falo em casos especiais envolvendo frações, eu falo de pontos importantes para vocês saberem interpretar problemas envolvendo frações. Beleza? O que vocês precisam saber para começar? Primeiro, digamos que eu tenha um valor de 200, tá? E eu quero saber quanto é 2/5 de 200. Eu quero saber quanto é 2/5 de 200. Esse 200 aqui é o meu total, beleza? Quando eu quero saber 2/5 de 200, o que eu quero? Eu quero saber quantos são 2 pedaços de 5 de 200, beleza? Então, o que eu faço aqui? Vamos lá. Esse D, ele vai se transformar numa multiplicação e vai ficar 2/5 vezes 200. E aí agora virou multiplicação de frações. Boto 1 aqui embaixo, cima acima, baixo embaixo. 2 vezes 200, 400. 5 vezes 1, 5. Aí eu tenho 400 dividido por 5, é 80. Ou seja, 2/5 de 200 é 80. Beleza? Mas também existe uma forma de fazer, lembra dos quadradinhos que eu passei para vocês? Dessa forma. Pensa comigo aqui, olha só. Eu quero saber quanto é 2/5 de 200. Então, eu quero 2 pedaços de 5 de 200. Olha só, o que eu vou ter que fazer? Se eu quero 2/5, eu vou pegar a barra e dividir em 5 pedaços. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Eu quero quantos pedaços? 2. Isso aí é a fração que eu quero. Isso aqui representa os 2/5. Tá? Só que quem é o todo não é o 200? Aí o que eu tenho que fazer? Se o meu todo aqui ele é o 200, e esse 200 ele vai ter que ser dividido em 5 pedacinhos, cada pedacinho vai ser o quê? 40. Olha que beleza. Cada pedacinho vai ser 40. Só que eu não quero 2 de 5, logo eu só vou pegar esses dois. 40 mais 40, 80. Eu chego no que eu quero. Então, são duas formas de a gente resolver problemas, tá? Mas o que é importante é que vocês saibam que as frações, ela precisa ter um todo, elas precisam ter o total. Fechou, galera? Agora vocês vão ter que praticar, fazer muitas e muitas questões. Fechou? Tamo junto e até a próxima.